também está mencionado no Alcorão, capítulo 18, verso de número 38. Nós enviamos mensageiros antes de você, e entregamos a eles esposas e descendentes. Nenhum mensageiro recebeu o poder de realizar o milagre, exceto com a permissão de Deus. Existe uma escritura para cada geração. Existem 4 revelações mencionadas por nome no Alcorão: o Torá, os Salmos, o Evangelho e o Alcorão. O Torá é a revelação que foi entregada a Moisés. Os Salmos foram entregues a Davi, profeta e segundo rei de Israel. O Evangelho foi entregue a Jesus. E o Alcorão é a última revelação, que foi entregue ao último profeta, Muhammad, e que a paz esteja com todos esses que eu mencionei aqui. Então, por nome, apenas 4 revelações são mencionadas no Alcorão. Porém, está mencionado no Alcorão que Deus revelou uma escritura para cada geração. Porém, existem várias escrituras, como os pergaminhos de Abraão, por exemplo. Contudo, por nome, Deus apenas revelou 4. Porém, todas as escrituras que vieram antes do Alcorão foram feitas apenas para um grupo de pessoas e foram elaboradas para ser seguidas em sua totalidade apenas por um espaço de tempo determinado. No entanto, o Alcorão foi feito para durar até o fim dos tempos, por ser a última revelação, e não foi feito apenas para os muçulmanos ou para os árabes. Está mencionado no Alcorão, capítulo 14, verso de número 1. Essa escritura que nós enviamos para você, para que assim com a permissão do Senhor deles, você poderá trazer a humanidade das profundezas da escuridão para a luz, para o caminho do Todo-Poderoso, aquele que é o único digno de ser glorificado. O que o livro diz aqui é que o profeta vai guiar a humanidade, não apenas os muçulmanos ou os árabes. Também está escrito no capítulo 14, verso de número 52. Essa é uma mensagem para toda a humanidade, para que as pessoas possam talvez serem alertadas por ela e fiquem sabendo que Ele é o único Deus. Então, que aqueles que possuem inteligência possam prestar atenção. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 2, verso de número 185. O Ramadã é o mês em que o Alcorão foi enviado. Ele é um guia para a humanidade, com provas claras e com critério para distinguir o certo do errado. Também é mencionado no Alcorão, capítulo 39, verso de número 41. Nós enviamos a Escritura para você com a verdade, para instruir a humanidade. É para instruir a todos, não apenas um grupo em particular. E quando ele diz aqui a humanidade, não se exclui a ninguém, porque o Alcorão é a última revelação enviada aos seres humanos. E o profeta Muhammad disse o seguinte, no Hadith al-Bukhari, volume 1, livro da fé, Hadith de número 8, que o Islã foi feito em cima de 5 pilares. O primeiro, que Deus é um e único, e Muhammad é seu último profeta. Mas para acreditar no último profeta, você precisa acreditar em todos os outros que vieram antes, sem excluir ninguém. O segundo, oração. O terceiro, caridade aos pobres. O quarto, jejum. O quinto, peregrinação. O primeiro pilar, que diz respeito a acreditar que Deus é um só e que Muhammad foi seu último profeta. De novo, acreditar no profeta Muhammad é acreditar em todos os profetas que vieram antes, incluindo Jesus. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, verso 177. A bondade não consiste em virar seu rosto para o leste ou para o oeste. Uma pessoa bondosa de verdade é aquela que acredita em Deus e no último dia, nos anjos, nas escrituras e nos profetas. Eu comecei a conversar com vocês essa noite citando um verso do Alcorão, capítulo de número 3, verso de número 64. Diga às pessoas do livro, revelações anteriores, vamos chegar a um acordo sobre o que é comum entre nós, que devemos adorar somente a Deus e ninguém mais. Não devemos associar nenhum companheiro junto a Ele, e não podemos ter nenhum senhor a não ser Deus. Se eles virarem as costas, diga então, vocês são testemunhas que nós nos submetemos somente à vontade de Deus. Esse verso nos ensina a maneira correta de se aproximar de diferentes religiões. Nesse caso, as monoteístas, nos falando para focar no que temos em comum. E o mais importante de tudo na religião monoteísta é acreditar somente em Deus, e servir somente a Deus, e pedir somente a Deus, e adorar somente a Deus.
E mesmo sendo voltado mais às religiões monoteístas, essa também pode ser aplicada ao hinduísmo, porque no hinduísmo também só existe um Deus verdadeiro. Então eu posso afirmar, olhando por esse ponto de vista, que os muçulmanos também acreditam na Bíblia. Acreditam sim nesses 4 livros que eu mencionei. Acreditam porque assim o Alcorão os ensinou. E acredito que estaremos mais próximos uns dos outros quando olharmos nossas semelhanças, e não as nossas diferenças.